Olá, o Senado tem uma agenda para a economia do país que vai além das reformas. O ponto mais preocupante hoje é o alto endividamento dos estados. Nós vamos conversar sobre o assunto com o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Senador, o senhor apresentou um requerimento para a realização de uma audiência pública com o ministro da Economia e representantes dos estados. Ontem, na Comissão de Assuntos Econômicos, o presidente Aziz colocou essa matéria em votação e foi aprovada. Nós estamos a gente quer conversar com o ministro Paulo Guedes, da Economia, e o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Porque se eu pegar hoje, nós pegamos os valores que os estados estão devendo para a União, fontes do Banco Central, de julho do ano passado. Esse valor hoje está em torno de 640 bilhões. São as dívidas dos estados com a União. São Paulo é o maior devedor, com 254 bilhões. O menor devedor é Roraima, com 1,28 bilhões. Mas pela proporção do tamanho da arrecadação de Roraima e de São Paulo, seguramente Roraima deve mais do que São Paulo. Meu estado, Rio Grande do Sul, deve 60, é o quarto devedor. Minas Gerais, 98. Se eu pegar Rio de Janeiro, 90. E o governador Witzel está dizendo, na imprensa está falando, já conversei pessoalmente também com ele, que a forma que o governador anterior negociou, ele não consegue pagar. Está aqui o governador Caiado, que é o quinto devedor hoje, o estado de Goiás, da mesma forma, falando a mesma coisa. Então, esse é um problema que nós temos que trazer, sim, ao governo federal. Eu sei que a dívida aqui é 4 trilhões da União, mas os estados estão com problema. No meu estado, especificamente, o governo anterior ficou 4 anos sem conseguir honrar a folha de pagamento. Está ali o professor, está ali o soldado da Brigada Militar, está o policial civil, está o funcionário em geral. Sem falar que ele não consegue fazer investimento, não consegue tomar crédito. Então, esse é um problema para os estados. Senador, como que se chegou a essa situação? O que aconteceu com a folha de pagamento, que ela cresceu ao ponto de o estado não conseguir mais arcar? Aí tem gastos, vamos dizer assim, absurdos. Estou falando de alguma coisa que está há 30 anos em discussão. Vários governos vêm trazendo esse assunto e alguns avanços já ocorreram. Claro que aí a lei de responsabilidade fiscal foi um marco aí. Sim, foi um marco e muitos já estão fazendo o dever de casa, mas precisa mais ainda. Agora, não é só o arroxo, vender estatais, enfim, isso são parte do problema, parte da solução. Agora, o que a gente quer? Trazer essa discussão aqui para o Senado Federal, afinal nós representamos os estados, a federação. Se eu pegar aqui, no Rio Grande do Sul, por exemplo, tomou, Renata, em valores, um estudioso do assunto, um técnico da Secretaria da Receita do Estado, que o Rio Grande do Sul, em valor de dezembro, havia tomado, tipo assim, 32 bilhões, dezembro de 2017. Pagou 42, devia 58. Então, o que está havendo, quer dizer, a inflação está muito menor do que o juro que está se pagando. Isso vale para um empresário, vale para um profissional liberal, para quem tomar dinheiro em banco e renegociar dívida. Isso é o que os estados estão fazendo. Então, esse desequilíbrio, eu sei que outras negociações já foram feitas em governos anteriores, mas nós precisamos abordar esse tema e é o que nós estamos fazendo. Claro que cada estado terá que ver não só a folha de pagamento, mas também o tamanho do estado, porque ele possa focar, assim como no governo federal, focar mais no quê? Em educação, em saúde, em saneamento, enfim, em segurança pública, que são os deveres principais dos estados, Então, essa é a obrigação do estado e a obrigação também da União. Por isso, a gente está trazendo esse assunto para discutir e a Lei Candir, que está para falar também disso, é um ponto, porque desde que foi feito, eu recordo do ano passado, o senador Wellington Fagundes foi presidente de uma comissão de deputados e senadores, eu fazia parte dessa comissão, levantou um valor que os estados teriam recebido 390 bilhões. O que a União repassou? 39. 390 bilhões seria a dívida da União com os estados? O que teriam a receber se fosse repassado, a criação da Lei se fosse repassado para os estados. Agora, repassado o quê? 10%. Então, ok. Então, existe também um desequilíbrio. Tem ações do Supremo, tem Tribunal de Contas da União envolvido nesse assunto. Então, o que nós queremos? Trazer esse assunto à baila novamente e discutirmos. Lei Candir, dívida dos estados, tamanho das dívidas e o que fazer. Acho que nós temos que enfrentar. Não adianta, deixa para 2020. Já houve uma proposta do ministro Onyx, do ministro Paulo Guedes, vamos resolver o ano que vem. Mas tem estados, o Caiado ontem ainda estava comigo, nessa última quarta-feira aqui no Senado, e me dizia, Luiz Carlos, eu não aguento mais, o meu estado está ingovernável.
Eu falo com o governador do meu estado, Eduardo Leite, da mesma forma. Então, cada governador tem os seus problemas. O Witzel abrindo a boca que não consegue acertar. Então, acho que maduramente... E o TCU dizendo que o governo não teria que arcar com essa dívida mais, considerando que não é uma dívida mais, né? Por isso, Renata, o que nós temos que fazer? Chama esse assunto para discussão. E nós aprovamos, num primeiro momento, que o ministro Paulo Guedes venha à comissão, está para ser marcado agora no início de março, venha ele à comissão e dê um cenário do Brasil. Depois nós vamos entrar na Lei Candir, depois nós vamos entrar nas dívidas dos estados. Ok, então isso nós argumentamos. O senador Tasso Gereissati fez uma ponderação que nós repartíssemos o tema. Ele faz um cenário Brasil, o que precisa no Brasil para cobrir os déficits. O déficit ano passado, o déficit geral foi 140 bilhões. O déficit da Previdência é 290 bilhões, ok? Vamos resolver esses impasses, como fazer, qual é a proposta que o governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, tem para corrigir essas distorções da economia e depois nós vamos ajudar e trazer esse tema à discussão. Senador, especificamente em relação à Lei Candir, parlamentares que tiveram encontro com o governador do seu estado, né, da Câmara ou até do estado mesmo, defendem que o apoio à reforma da Previdência seja um apoio condicionado à revisão da Lei Candir. Qual a opinião do senhor a respeito? A minha intenção... A revisão da Lei Candir pode virar moeda de troca na reforma da Previdência? A minha intenção não é esta. O que eu quero resolver, e prometi em campanha, eu era candidato a governador do Rio Grande do Sul, e eu já dizia isso, que nós tínhamos que rever a Lei Candir e deveríamos rever o tamanho da dívida do meu estado. Mas eu chego aqui, eu vejo Minas Gerais, eu vejo Goiás, eu vejo Paraná, eu vejo São Paulo, eu vejo Roraima, eu vejo qualquer estado com esse problema. Então, o que nós temos que fazer? Vamos discutir esse assunto. Eu não estou pensando em usar como moeda de troca, não foi essa a minha intenção, mas sim discutir um assunto que eu sou cobrado no meu estado e seguramente cada governador é cobrado no seu estado. Eu não sei a situação de São Paulo, não é por ser a maior dívida, mas a economia de São Paulo é bem diferente do Rio Grande do Sul, ou de Roraima, ou de Rondônia, ok? Mas tem que resolver, tem que discutir. A minha intenção não é essa. Eu quero trazer à discussão esse assunto e eu não posso esperar para o ano que vem, porque no meu estado especificamente, eu tenho uma ação no Supremo de 3 anos atrás, que no momento que cair, já não paga. O estado não está pagando as parcelas da União. Se cair essa decisão do Supremo, aí já está ruim a situação do meu estado, imagina se cai a decisão do Supremo. Então, nós temos que resolver essa questão, né, porque tem que resolver, não é porque tem a reforma da Previdência ou qualquer outra reforma. Eu não estou condicionando isso, eu estou condicionando porque é um assunto imperioso para mim, para o meu estado e para tantos estados da federação. E não havendo acordo com a União em relação a reconhecimento de dívida, em relação a limites de endividamento, o que o senhor imagina que é possível fazer? Porque o Tesouro pede um endurecimento dos limites isso eu sou a favor. De endividamento para os estados. Isso eu sou a favor. Né? Tem empresas no meu estado que, ok, tem que ser discutido e tem que ser vendidas. O governador já está tratando com a Assembleia esse assunto. Como fazer? Tem algumas empresas que já estão na alça da mira para resolver esse impasse, ok? Começa a resolver o problema. Quer dizer, o Estado tem que fazer o dever de casa, ele também tem que fazer. Nós só vim em Brasília e renegociar, não é isso aqui. Tem deveres de casa com relação à folha de pagamento, com relação às próprias estatais que tem hoje, que os estados terão que rever. Então, isso eu sou favorável também. Agora, em que condições? É o que nós vamos discutir nessas próximas semanas aqui na Comissão de Assuntos Econômicos. Senador Reis, muito obrigada pela entrevista. Se você quiser rever esse programa ou ver outros programas da TV Senado, acesse o nosso site senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, você pode ligar para o 0800 61 22 11. A ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.